Paz do Senhor a todos, amém. Que bom que você já está aí. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus. Aonde quer que você estiver, no seu país, na sua casa, na sua empresa, na rua, no hospital, na cadeia, aonde quer que você estiver, que Deus te abençoe, te ilumine, te santifique, te separe das coisas do mundo. O que ser santo significa ser separado das coisas do mundo. Está ali, mas não pertence mais às coisas do mundo, né? Nós estamos aí vivendo, sobrevivendo, glorificando a Deus, mas nós não participamos das coisas do mundo. Nós sabemos quem nós servimos, quem nós queremos agradar, né? Deixa cada um para lá, né, moço? Não fica olhando a vida dos outros, cuide da sua vida, né? Se você puder orientar, aconselhar as outras pessoas por bem, amém. Mas se você não puder, cuide da sua vida. Olhe para dentro de você. Olhe para os seus pecados, olhe naquilo que você deve melhorar, olhe, né? Em nome de Jesus, né? A Bíblia fala assim, eu tenho visto isso, né, irmãos, toda hora, né? Se você repreender o tolo, ele vai ficar mais tolo ainda, ele vai se revoltar contra você, ele não vai aceitar a correção, né? Mas se você corrigir o sábio, ele vai se tornar mais sábio. Em qual desses dois grupos você pertence? Ao tolo, acha ruim quando é repreendido, não aceita correção, faz birra, sapateia, né? É só Jesus na causa? Ou você participa do grupo dos sábios? Dói até a hora de ser repreendido, mas aceita a correção e muda, melhora as tuas atitudes dentro de casa, fora de casa. Então, assim, qual grupo de pessoas desses dois grupos você pertence? A Bíblia diz que só tem dois caminhos, né? Só tem duas opções, o tolo ou o sábio, ou prudente ou imprudente, né? A porta estreita e a porta larga, a vida e a morte. São só duas escolhas, né? Então, qual deles você participa? Da tolice, né? A dureza de coração obstinado, orgulhoso, não aceita a correção, obstinado para o erro, obstinado para fazer o que é errado, da maneira errada, do jeito que quer. Ou você fala, puxa vida, eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar. Tem um louvor que fala assim, olha, eu não quero mais errar, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Que você pensa nisso, que você venha buscar ao Senhor, aí para que Deus te dê livramento em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui para você. João capítulo 11, versículo 25 diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, glória a Deus, ouça, terra, terra, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor, aleluia, né? Terra, terra, nosso coração, né? Ouve a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não é todo mundo, né? É fé, aqueles que creem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerás. Crês tu isto? Você crê? Você crê nisso? Você crê que Deus é soberano? Você crê que Ele morreu por você na cruz? Você crê que Ele tem salvação para você? Você crê que Deus tem um amor imenso por você? Que Deus se importa assim com a tua vida? Você crê nisso? Não creio. Se Deus me amasse mesmo, por que eu estou sofrendo tanto? Decisões erradas e precipitadas. Decisões de você viver longe de Deus achando que dá conta sozinho. Decisão de achar que você não precisa de ninguém nem de Deus.
né? Aí fica essa amargura, fica essa miséria, essa vida pobre, essa vida miserável, né? Essa vida de uma rotina sem sentido, fazendo peso sobre a terra, né? Uma vida sem amor, sem perdão, sem pessoas por perto, uma dureza de coração terrível, né? Obstinados. Ou você tem uma vida de paz, uma vida se sentindo amado por esse Deus, se sentindo que nós era para dar errado, né? Nós éramos para dar tudo errado. E Deus faz dar certo. Pega que ninguém dava valor, tira os carrapichos, limpa nós com a palavra e nos torna pessoas melhores, né? Faz dar certo, faz dar certo. Deus quer que você dê certo. O projeto de Deus não falhe, né? Deus quer que você dê certo. Deus te chamou para dar certo, não para dar errado, né? O inimigo quer que dê errado, mas Deus quer que você dê certo. O projeto de Deus tem que dar certo. Você tem que ser salvo, você tem que ser amado pelo Senhor em nome de Jesus, amém? E aqui a palavra do Senhor diz assim aqui, né? Olha, Jesus é a fonte da vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então você tem que estar perto dele, você tem que estar perto desse Deus maravilhoso, né? O cabeça, o autor da ressurreição. Marta acreditava que diante da sua oração, Deus daria qualquer coisa, né? E Ele pode nos dar qualquer coisa, né? Mas Ele a faria saber disso por meio da sua palavra. Aleluia, né? Glória a Deus. De tudo que você ouvir, fica com a palavra de Deus. Olha, o fato de Jesus Cristo ser a ressurreição e a vida é consolo indescritível para todos os cristãos, aleluia, todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê, aleluia. Então, assim, qual que é o nosso consolo, irmãos? Que diante do mundo perverso, no meio de tanta maldade, há uma porta aberta para nós, há uma porta de escape, você pode escapar dessa corrupção terrível, você pode ser salvo pelo Senhor, você tem uma chance, você tem como escolher. Noé escolheu ser salvo com a família dele, aleluia. Eles foram salvos no meio de milhões de pessoas. Eles escolheram entrar por esta porta. E aí veio a tempestade, veio o vendaval. Aonde Noé estava, dentro da arca, dentro da presença, nada aconteceu de ruim. É isso que você tem que desejar, que nada de ruim aconteça para você e para sua família. Você tem que estar no lugar certo. E o único lugar, irmãos, que nos garante salvação, nos garante segurança, você está seguro, é na presença do Senhor. Aleluia, né? Olha, a ressurreição é o retorno à vida a Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, foi para bem longe, o coração ficou longe das coisas. Foi longe, perdeu tudo, perdeu a mordomia, perdeu a paz, perdeu o bem querer, perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu a fé, perdeu tudo. E aí ninguém dava nada, Deus endureceu o coração de quem estava perto, ninguém dava nada para ele sentir que ele errou muito, ele pecou contra o pai, pecou contra a igreja, pecou, né? É terrível, né, irmãos, né? E aí ele entende, ele cai em si e reconhece que errou. E ele fala, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti também. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita de volta como teu servo, como teu funcionário. E o pai recebe ele de braços abertos. O pai fala assim, olha, meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Estava errando o alvo, atirando tudo quanto é lado, estava no mundo, estava longe de Deus,
Deus, estava em pecado, e ele retornou à vida, estava morto e reviveu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, assim, você que está morto espiritualmente, você que está longe, você que saiu da casa de Deus, irmãos, é a pior decisão que o ser humano pode fazer, a pior das piores, é sair da presença de Deus, é sair da casa do Pai, onde você tinha tudo, você estava bem, você estava sendo honrado, você estava no lugar de honra, né? É algo terrível, uma decisão insensata, uma decisão de tolo. Você que insiste em querer fazer isso, né? Sair da casa do Pai, irmãos, não faça, irmã, não faça. Você vai perecer. Você vai perecer. Você vai secar e vai murchar. E aqui, ó, a ressurreição é o retorno à vida, é recalcular a rota e voltar para o caminho certo, que é Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, ninguém, autoridade nenhuma vai a Deus se Deus não permitir, se não for por Jesus Cristo. Aleluia. Olha, é o retorno à vida e da vida. Viverá, embora estivesse morto e enterrado. Morto e em decomposição, embora tivesse tornado ao pó, que o homem não pode separar. Ainda assim sabemos que ele viveria novamente. Aleluia, glória a Deus, que promessa maravilhosa. O corpo deveria ser ressuscitado da forma gloriosa, né? Se arrependendo, voltando para Deus. Então, que você receba esse poder nesta madrugada, hora que você ouvir esta palavra, que você receba virtude, que você receba o toque do Senhor, o toque do Espírito Santo, e aí que você retorne à vida, saia do estado de morto, de vencido, de abatido, de derrotado, e que você volte para a vida, que você saia do estado de doente, de uma alma doente, e volte a ser curado, volte a ser restaurado, né? Aleluia, né? Glória a Deus, Deus quer te restaurar de forma gloriosa, e você que está longe de Deus, experimente o amor de Deus, experimente aceitar o Senhor no teu coração aí, para que Deus dê todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Aleluia. As promessas da nova aliança são feitas para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é crer no Buda, não é crer no Espiritismo, não é crer, né, irmãos, em religião. Jesus não é religião, você tem que crer na palavra de Deus, que é o próprio Deus. Você tem que crer na palavra, você tem que ficar com aquilo que Deus fala, não com aquilo que o inimigo fala. Você tem que ficar com a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Independente se é judeu ou gentil, se crer em Cristo, ele viverá nele. E aquele que vive e crê é quem pela fé nasce de novo para uma nova vida celestial e divina, gloriosa, poderosa. Amém? Que você possa ir, em nome de Jesus, né, ressurgir, ressuscitar, né, voltar, é o retorno à vida. Aleluia, que o Espírito Santo sopre sobre você o fôlego de vida, sobre você uma unção que tira as escamas dos teus olhos e faz você enxergar novamente a glória de Deus. Retorne, volte para a casa do Pai, volte para o esconderijo do Altíssimo, volte para a palavra, se arrependa antes que seja tarde demais, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, o Espírito Santo de Deus, Senhor, ilumina, Senhor, ministra, Senhor, sobre a vida desta pessoa que nos ouve agora. Pai, ministra arrependimento, ministra temor, ministra saudades do Senhor, saudades da tua casa. Pai, que essa pessoa venha sentir saudades do Senhor, saudades de te servir, saudades de fazer para ti, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Senhor, abençoa pelo poder da tua palavra, Senhor. Age pelo poder do Senhor, ó Deus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você volte para a casa do Pai e para a presença de Deus, onde você nunca deveria ter saído, né? E que você nunca entrou, que você entre por esta porta de amor, né? Porta de salvação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.